Imagine um lugar de pura alegria, um paraíso sem preocupações, onde cada dia é uma festa. Muitos anseiam por essa realidade, e até mesmo a buscam em sua jornada espiritual. Mas e se eu dissesse que a verdadeira experiência é, na verdade, um campo de batalha? Que a vida, em sua essência mais profunda, não é um parque de diversões, mas uma arena de conflitos incessantes? Para aqueles que buscam a fé, a surpresa pode ser chocante. Acompanhe-nos nesta jornada para desvendar a verdadeira natureza da vida cristã, um embate que exige mais do que meros espectadores. A vida cristã, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é um refúgio blindado, uma estufa protegida das adversidades. É, antes, uma conflagração universal, uma guerra espiritual sem trégua, sem pausas. Aqui, não há espaço para neutralidade. Ou você é um guerreiro, ou corre o risco de se tornar uma vítima. Ensarilhar as armas, retroceder diante do inimigo ou baixar a guarda são perigos mortais. Para entender essa peleja, precisamos mergulhar nas profundezas dessa batalha e examinar um dos maiores equívocos: a subestimação do inimigo. Quantas pessoas, em sua inocência, negam a existência do diabo, desprezando seu poder, suas armas, seus agentes e suas estratégias? Elas o veem como uma mera energia negativa, uma ilusão da mente fraca. Mas pense bem, o inimigo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua força. O sibilo da serpente, muitas vezes, é mais letal do que o rugido do leão. Faz parte do seu jogo ocultar sua identidade, mascarar sua presença. A negação de sua existência é, paradoxalmente, a expressão mais escandalosa de seu poder. Aqueles que caem nessa armadilha, que engrossam as fileiras dessa corrente de pensamento, são fragorosamente derrotados nessa batalha espiritual. Mas como podemos nos preparar para um inimigo que muitos sequer acreditam existir? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta série. Se subestimar o inimigo é um perigo, o outro extremo é igualmente nocivo: superestimá-lo. Há quem veja o diabo em cada sombra, em cada dificuldade, atribuindo a ele toda e qualquer provação. Essa visão distorcida transforma o cristão em um ser apavorado, passivo, incapaz de lutar. Ele se rende antes mesmo de empunhar suas armas, amedrontado por um poder que, embora real, não é invencível. Ele se esquece de que o mal, por mais poderoso que pareça, tem limites. Essa superestimação leva ao fatalismo, à desesperança, à paralisia espiritual. A verdadeira batalha, muitas vezes, não está apenas lá fora, nas hostes espirituais da maldade. Ela também se trava dentro de nós. Asaf, um homem que andava piedosamente, desviando-se do mal, foi, no entanto, castigado a cada manhã, enfrentando toda sorte de problemas. Seu coração se azedava, amargurava, sua mente se embrutecia. Ele não estava lutando contra um demônio visível, mas contra a desesperança, contra a amargura que se instalava em sua alma. Foi em seu momento de maior fragilidade que ele encontrou a cura interior, a restauração espiritual e uma nova visão das coisas. Sua luta era, em grande parte, consigo mesmo. Você já se sentiu como Asaf, travando uma batalha interna invisível? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos construir uma comunidade de força e superação. A tentação de baixar a guarda após uma vitória é um dos perigos mais traiçoeiros. O ufanismo de conquistas passadas pode nos cegar para a realidade de que a luta contra o diabo e suas hostes é incessante. Enquanto vivermos, teremos batalhas a enfrentar. A vida não é um lugar de descanso, mas de luta. Como bem disse o poeta Gonçalves Dias, através da voz do velho cacique para seu filho abatido: não chores, meu filho. Não chores, que a vida é a luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. A vida cristã é uma refrega áspera, uma batalha titânica, uma conflagração renhida num campo juncado de inimigos. Não existe cessar-fogo. Não há trégua. Não existem acordos de paz.
Não existem advogados de conciliação. É uma luta acesa, incansável, sem pausas. É preciso que a Igreja, que cada um de nós, deixe de lado a complacência das vitórias passadas e continue sempre alerta, de armas em punho. O inimigo espreita, e a vigilância é a nossa maior arma. Vimos que a vida cristã é uma arena de desafios, onde a subestimação e a superestimação do inimigo são armadilhas a serem evitadas. Aprendemos com Asaf que a batalha interna é tão real quanto a externa, e que a cura e a restauração são alcançadas na casa de Deus. E, finalmente, compreendemos que a vigilância é crucial, pois a luta é contínua, sem trégua, até a vitória final. A jornada da fé não é para os fracos, mas para os bravos, para aqueles que compreendem que viver é lutar. É um convite a vestir a armadura, a empunhar as armas da verdade, da justiça, da fé e da palavra. É um chamado para avançar em nome de Jesus, de vitória em vitória, até vermos o inimigo esmagado, até o dia em que o campo de batalha se transforme em um lar de paz eterna. A vida cristã é um embate, sim, mas é um embate com a promessa de uma vitória gloriosa. Este é apenas o começo da nossa jornada. Se este vídeo te tocou, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Clique no sino para ser notificado sobre nossos próximos vídeos e continue conosco nesta exploração da fé e da resiliência. Juntos, somos mais fortes neste campo de batalha.